Olá, estudantes da disciplina de Quimicão. O objetivo dessa videoaula é discutirmos aí a ligação covalente do tipo coordenada, né, e a ligação covalente do tipo polar. Nós vimos na aula em sala que a ligação covalente ela ocorre entre elementos do tipo não metais, né, ou seja, elementos que apresentam uma tendência em ganhar elétrons. Elementos que apresentam uma elevada eletronegatividade. Portanto, em decorrência dessa característica, né, ou dessas características, esses elementos eles não tendem, já que estão ligados, eles não tendem nessa ligação perderem ou ganharem elétrons de forma definitiva, né? Eles irão, portanto, compartilhar. Na ligação iônica nós vimos que um elemento ele tende a ganhar elétrons e o outro tende a perder de forma definitiva ali o elétron, né? Formando, portanto, o cátion e o ânion, e eles se interagem por meio da interação eletrostática, né? A interação eletrostática entre cargas opostas é a própria ligação iônica nesse caso. A ligação covalente, ela pode ser da seguinte forma, né? Pode ter um par de elétrons apenas sendo compartilhado, formando uma ligação covalente simples, dois pares, formando uma dupla, e três pares, formando uma tripla. No caso da ligação simples, como nós vimos em sala de aula, geralmente, né, na maioria dos exemplos, ela ocorre da seguinte forma. Temos ali o par de elétrons, portanto, dois elétrons. Um elétron é de um elemento químico e o outro elétron é do outro elemento químico da ligação. 1 mais 1, 2, formando, portanto, um par de elétrons, uma ligação simples. Então, geralmente, o par é formado por um elétron de um dos elementos e por outro elétron do outro elemento que forma a ligação. Geralmente. No entanto, tem um tipo de ligação simples, assim poderíamos chamar, né, ligação simples, porque é apenas um par de elétrons que está relacionado com a ligação, que ela é um pouquinho diferente. O par de elétrons, dois elétrons, portanto, no total, advém de um dos elementos químicos apenas. Portanto, nesse tipo de ligação covalente especial, que chamamos de ligação covalente coordenada, também conhecida, né, como ligação covalente dativa, o par de elétrons da ligação simples não é constituído por um elétron de um elemento químico e por um elétron de outro elemento químico. Ele é constituído, na verdade, ele vem de um dos elementos químicos apenas, de um dos átomos dos elementos químicos que constituem a ligação. Nós temos compostos que poderiam ser representados por esse tipo de ligação. Eles apresentam, né, esses compostos como o dióxido de enxofre, o ácido nítrico, o ácido sulfúrico, todos são compostos aí que apresentam ligações covalentes, vamos dizer assim, normais, né? Só que, como veremos, eles também apresentam esse tipo de ligação covalente especial, que é a ligação covalente coordenada, né? Ou também ligação covalente dativa. Aqui no Paint eu coloquei alguns exemplos desse tipo de ligação. Considerando aqueles exemplos que eu coloquei lá nos slides, o dióxido de enxofre, né? O dióxido de enxofre, a fórmula química dele, como você pode ter observado ali no slide, fórmula química do dióxido de enxofre, SO2, né? Ou seja, tem um átomo do elemento químico enxofre e dois átomos do elemento químico oxigênio. Quais são os elementos, então, constituintes, né? Os elementos constituintes são o elemento químico enxofre e o elemento químico oxigênio. Aqui, ó, ao lado, nós temos a representação de Lewis, né, para essa molécula. Como que ficaria a representação de Lewis, então? Vamos lá. O elemento químico enxofre faz, portanto, uma ligação dupla com um dos elementos químicos, né, com um dos átomos de oxigênio. Por que uma ligação dupla? Perceba que nessa ligação existem 4 elétrons, ou seja, 2 pares de elétrons. 2 pares de elétrons, portanto, representam uma ligação dupla. Perceba que tanto o átomo de enxofre
quanto o átomo de oxigênio já apresentam uma camada de valência completa. Só que, na representação, nós devemos considerar ainda o outro elemento químico, o outro átomo, né, de oxigênio aí da substância. Lembrando que a substância é SO2, ela tem 2 átomos do elemento químico oxigênio. Como podemos, então, representar isso? Podemos representar da seguinte forma. Consideramos, nesse caso, que o par de elétrons da ligação, esse par de elétrons aqui, ó, ele é oriundo do elemento químico enxofre apenas, e ele satisfaz a condição de ligação simples. No entanto, ele é oriundo do elemento químico enxofre apenas. Então, nós poderíamos representar essa molécula da seguinte forma. O elemento químico enxofre faz uma ligação dupla com o oxigênio, e nós temos aqui uma ligação do tipo covalente coordenada, né, ou dativa, entre o enxofre e o oxigênio. A ligação covalente coordenada ou dativa, ela é representada dessa seguinte forma. Uma flechinha demonstrando de onde vem o par de elétrons da ligação. Perceba que a camada de valência, portanto, desse átomo de oxigênio também estará aí completa. O outro exemplo é a questão do ácido nítrico. No ácido nítrico, como você poderá observar aqui na fórmula química dele, né, é o HNO3. HNO3, perceba que ele tem um átomo do elemento químico hidrogênio, um átomo do elemento químico nitrogênio e três átomos do elemento químico oxigênio. A única forma de nós representarmos o ácido nítrico pela simbologia de Lewis seria essa que aqui está representada. Por que a única forma? Perceba que todos os elementos químicos, né, todos os átomos dos elementos químicos, apresentam uma camada de valência, né, repleta de elétrons, conforme lá a regra do octeto. Só que tem uma questão aqui, ó. Primeiramente, nós temos aqui o nitrogênio. O nitrogênio tem 5 elétrons na camada de valência. Ele, portanto, precisa compartilhar mais 3. E ele faz isso de que forma? Ele compartilha 2 com o oxigênio e 1 com esse outro elemento químico oxigênio. Perceba que essa ligação aqui, ó, ele está compartilhando 2 elétrons com esse elemento químico oxigênio. Logo, é 2 de cada, logo nós temos aí uma ligação dupla. São, portanto, 4 elétrons, ou seja, 2 pares de elétrons. Ligação dupla. Como que fica a questão desse oxigênio aqui? Ó? Perceba que ele irá compartilhar um elétron com o elemento químico nitrogênio. Então, o elemento químico nitrogênio já está compartilhando 2 com esse oxigênio. Um elétron, então, com esse oxigênio. E esse oxigênio aqui, ó, ele irá compartilhar mais um elétron, agora com o elemento químico hidrogênio. Lembrando que na fórmula química do ácido nítrico nós temos um átomo de hidrogênio, né, constituindo aí a substância. Logo, o oxigênio ele precisa compartilhar num total, né, 2 elétrons. Ele pode fazer isso a partir de uma ligação dupla ou, como nesse caso, a partir de 2 ligações simples. Uma ligação simples com o nitrogênio e uma ligação simples com o elemento químico hidrogênio. Só que no ácido nítrico, nós temos 3 átomos do elemento químico oxigênio. Já resolvemos a situação desse oxigênio. O hidrogênio, ele precisa compartilhar apenas um elétron, ok, está compartilhando. Perceba que o nitrogênio também está com a sua camada de valência repleta de elétrons. Com exceção do hidrogênio, uma camada de valência repleta de elétrons significa que ela tem 8 elétrons. Se você contar aqui, ó, nós temos 2 elétrons, mais 4, mais 2. Portanto, o nitrogênio, assim como os átomos de oxigênio, né, esse e esse átomo de oxigênio, eles têm 8 elétrons. Então, eles estão com a sua camada de valência repleta. Só que na fórmula do ácido nítrico, como eu disse, temos ainda mais um
átomo de oxigênio. Nesse caso, dizemos que a ligação será da seguinte forma, será uma ligação covalente coordenada. E o par de elétrons, ele será apenas do elemento químico nitrogênio. Apenas do elemento químico nitrogênio. Para o elemento químico oxigênio. Fazendo dessa forma, o elemento químico oxigênio faltante, né, ele terá também na sua camada de valência 8 elétrons, e não irá interferir, né, na questão do elemento químico nitrogênio ter 8 elétrons também já na sua camada de valência. Se fôssemos aí representar, então, a fórmula estrutural do composto ácido nítrico, ficaria da seguinte forma. O nitrogênio ele faz uma ligação dupla com o oxigênio, uma ligação simples com outro elemento químico oxigênio. Esse oxigênio ele faz uma ligação simples com o hidrogênio. E aqui nós temos, portanto, uma ligação covalente coordenada, né? Ou ligação covalente dativa. Aqui é a flechinha indicando que o par de elétrons ele parte apenas do elemento químico nitrogênio para o elemento químico oxigênio. Ainda temos lá, nos exemplos que eu dei, o exemplo do ácido sulfúrico. No caso do ácido sulfúrico, a fórmula química é H2SO4. Isso significa que existem 2 átomos do elemento químico hidrogênio, um átomo do elemento químico enxofre e 4 átomos, né, do elemento químico oxigênio. A única maneira de representarmos pela simbologia de Lewis seria dessa forma. Por que eu digo a única maneira? Porque apenas dessa forma a gente consegue compartilhar, colocar ali os compartilhamentos de elétrons de uma maneira que todos os átomos aí dos elementos químicos apresentem 8 elétrons, né, na camada de valência, segundo a regra do octeto, exceto, né, sempre ele, né, exceto o hidrogênio, porque o hidrogênio terá uma camada de valência repleta de elétrons, não com 8, né, mas com 2, ele só precisa de 1. Então, a única maneira é colocarmos o enxofre, né, aqui no centro ó, da representação. E esse átomo de enxofre, ele estará aí compartilhando, portanto, um par de elétrons com esse elemento químico oxigênio e mais um par de elétrons com esse elemento químico oxigênio. O enxofre ele tem 6 elétrons na camada de valência, né, ele pertence ao grupo do oxigênio. 6 para 8, para ele ter uma camada completa, uma camada de valência, precisa de 2. Lá no exemplo do ácido nítrico, o nitrogênio tinha 5, né, ele precisava de 3. Por isso que ele fez uma ligação dupla com um dos átomos do elemento químico oxigênio e uma ligação simples com o outro átomo do elemento químico oxigênio. No caso do enxofre, o enxofre ele tem 6 elétrons na camada de valência. Logo, ele precisa compartilhar 2 elétrons. 2 elétrons. E ele pode fazer isso da seguinte forma, a partir de uma ligação dupla, ou como está ocorrendo aqui, ó. 2 ligações simples. Por que são ligações simples? Porque ambas as ligações apresentam apenas um par de elétrons. Tanto esse átomo de oxigênio quanto esse átomo de oxigênio já tem, portanto, cada um deles, uma ligação simples com o enxofre. A camada de valência do enxofre, portanto, está repleta. No caso desses 2 átomos de oxigênio, eles precisam ainda fazer mais uma ligação. Se eles fizerem uma ligação simples, eles precisam, portanto, de mais uma ligação simples. E essa ligação simples eles realizam com os átomos do elemento químico hidrogênio. Perceba que, portanto, os 2 átomos de oxigênio ficam com uma camada de valência completa, assim como os 2 átomos de hidrogênio também ficaram com uma valência, uma camada de valência completa. No entanto, como eu disse, a fórmula química do composto ácido sulfúrico é H2SO4.
nós resolvemos a situação de 2 átomos do elemento químico oxigênio, no entanto, faltam ainda 2 átomos. Esses 2 átomos, eles irão fazer aí uma ligação do tipo covalente coordenada, ou ligação do tipo covalente dativa, né? Onde o par de elétrons da ligação, ele irá partir do elemento químico enxofre. Assim fazendo, perceba que cada átomo de oxigênio terá também uma camada aí com 8 elétrons, né? Uma camada de valência aí com 8 elétrons. Só contar ali os elétrons dentro do círculo, né? Desses 2 átomos de oxigênio. Se nós não fizéssemos dessa forma, esses átomos de oxigênio, eles não atingiriam uma camada completa, né? Portanto, não estariam de acordo aí com a regra, né? No caso do enxofre, não mudaria, mas esses 2 átomos do elemento químico oxigênio não teriam uma camada de valência completa. Voltando aqui, ó, à apresentação de slide, portanto, nós vimos aqui esse tipo especial de ligação simples, né, covalente, que é a ligação coordenada. E nós temos aqui ainda uma outra situação, né, que, aliás, a gente vai perceber que é uma situação que abrange, né, grande parte das ligações covalentes. É o seguinte fato, né, nós temos, portanto, em uma determinada molécula, ali, 2 elementos químicos. Se eles forem iguais, nós podemos dizer que os elétrons serão compartilhados entre eles, né? Se for uma ligação simples, né? Um par de elétrons, dupla, 2, 3, ligação tripla, né? 3 pares de elétrons, enfim. Seja ligação covalente simples, dupla ou tripla, os elétrons serão compartilhados de forma igual, se os elementos químicos da ligação covalente forem iguais. No entanto, isso não ocorre se os elementos forem diferentes. Não quer dizer que os elétrons não serão compartilhados, apenas quer dizer que os elétrons não serão compartilhados da mesma maneira. E de que forma, portanto, será compartilhado ali o par de elétrons? O elemento químico mais eletronegativo da ligação, ele tenderá a atrair de forma mais eficaz os elétrons da ligação. Portanto, ele terá uma carga negativa parcial, e o outro elemento que está ligado a ele terá uma carga negativa parcial, né? Aliás, uma carga positiva parcial. Então, se os 2 elementos de uma ligação química não são constituídos por átomos de elementos químicos diferentes, né? Se os átomos de uma ligação covalente são átomos de elementos químicos diferentes, o compartilhamento de elétrons não será da mesma maneira. O mais eletronegativo, vamos dizer assim, ele irá atrair de forma mais eficaz o par de elétrons, e ele terá uma carga negativa parcial. Se ele tem uma carga negativa parcial, o outro terá uma carga oposta, né? Parcial, nesse caso, positiva. E assim, esse tipo de ligação, ele é conhecido como ligação, é conhecida como ligação covalente polar, né? Porque forma polos, né? Um polo negativo, um polo positivo. Uma outra questão importante é a de que quanto maior for a diferença de eletronegatividade, mais polar será a ligação covalente. Um exemplo bem interessante é o exemplo da molécula de água. Ela é uma molécula polar. Nós temos aqui, ó, vários exemplos, né, para nós discutirmos. Portanto, quando os elementos químicos, né, os átomos dos elementos químicos, os elementos químicos de uma ligação covalente, eles não são constituídos por átomos de com o mesmo número de prótons ali no núcleo, enfim, né? Ou seja, quando a ligação covalente ela for constituída por elementos químicos diferentes, né? Como eu disse, teremos uma ligação covalente polar, e quanto maior for a diferença de eletronegatividade, mais polar será a ligação. Então vamos lá. Nesse caso aqui, ó, nós temos
a molécula de água. A molécula de água ela é constituída pelo elemento químico oxigênio e por dois átomos do elemento químico hidrogênio. Tanto que a fórmula química da água é H2O. O hidrogênio é um elemento químico menos eletronegativo que o oxigênio. Logo, nessa ligação aqui, nós teremos uma ligação do tipo covalente polar, onde o oxigênio, por ser o mais eletronegativo, terá uma carga parcial negativa e os átomos de hidrogênio uma carga parcial positiva. Da mesma forma, ocorrerá com essa outra molécula. A fórmula química aqui, ó, é N, e nós temos 3 átomos do elemento químico hidrogênio, portanto, NH3. Né? NH3 é a fórmula química da amônia. O nitrogênio é um elemento químico mais eletronegativo do que o hidrogênio. Basta você considerar a variação periódica da eletronegatividade na tabela periódica, você vai chegar nessa conclusão, conforme já discutimos, né, quando tratamos ali das propriedades periódicas. Se o nitrogênio é o elemento químico mais eletronegativo, logo ele terá uma carga parcial negativa, e os demais, que estiverem ligados a ele, terão uma carga parcial positiva. Isso não vai ocorrer quando os átomos da ligação forem do mesmo elemento químico, como no caso aqui da molécula de oxigênio, de gás oxigênio. A molécula de gás oxigênio é constituída aí por 2 átomos do elemento químico oxigênio. E esses átomos do elemento químico oxigênio estão ligados por meio de uma ligação covalente dupla. São 2 átomos do mesmo elemento químico, logo é uma ligação covalente apolar, significa que ela não é polar, ela não forma, portanto, um lado negativo, um lado positivo, né, em condições normais. Ela não forma um lado negativo, não será formado também um lado positivo. Ela é uma ligação covalente, portanto, que ela não é polar. Não tem negativo positivo, ela é apolar. Por quê? Porque ambos os átomos, por serem do mesmo elemento químico, irão compartilhar da mesma maneira os 2 pares de elétrons. Isso também ocorre com a molécula do gás nitrogênio, o N2, cuja ligação é tripla. Os 3 pares de elétrons da ligação tripla serão compartilhados da mesma maneira pelos átomos de nitrogênio na molécula do gás nitrogênio. Existem certas situações que a diferença de eletronegatividade é muito baixa, como, por exemplo, na molécula do gás metano. O metano, né, tem fórmula química, um carbono, 4 átomos do elemento químico hidrogênio. A fórmula química do metano, portanto, é CH4. CH4. O carbono tem uma eletronegatividade praticamente igual, ela é levemente superior à do hidrogênio. É praticamente igual ao do átomo de hidrogênio. Logo, essa ligação aqui, ela é uma ligação fracamente polar, né? E para alguns propósitos, nós podemos considerá-la, né, como uma ligação covalente apolar. Inclusive, em decorrência aí da geometria, né, da molécula, como veremos na aula, em sala de aula, né, que nós teremos a respeito da geometria das moléculas, né, conteúdo aí relacionado à ligação covalente. Portanto, pessoal, seria isso, né? Nessa videoaula nós tratamos aí da ligação covalente do tipo coordenada, né? Quando o par de elétrons da ligação simples é oriundo de um dos elementos químicos apenas, e a ligação covalente polar. Grande parte das moléculas, né, portanto, apresentam um grau de polaridade da ligação covalente, né? Porque grande parte das moléculas são constituídas por elementos químicos, né, diferentes, portanto, o compartilhamento não será igual. Nós vimos que a ligação covalente apolar é quando não há formação de polos, ele é o inverso da ligação covalente polar. E para alguns propósitos, né, se a diferença de eletronegatividade for muito baixa, a ligação ela pode ser considerada como sendo praticamente apolar, como no caso da ligação carbono-hidrogênio. Eu dei o exemplo ali do gás metano.